Como parte do curso Temas Selecionados de Radiologia Musculoesquelética, Correlação, Raio-X, Ultrassom e Ressonância, da jornada acadêmica da FCM-UERJ, vamos discutir um caso clínico de paracoxilomicose osteoarticular. Essa é uma paciente que foi internada no Hospital Universitário Pedro Ernesto, feminina, 17 anos. Se apresentava com um quadro recente de lesões disseminadas na pele, hepatosplenomegalia, ela também se encontrava ictérica, e durante a investigação desse quadro multissistêmico no hospital, ela evoluiu com dor no ombro direito, com aumento de volume e sinais flogísticos. Vemos aqui uma foto de exame físico na face, onde vocês notam essas pápulas meio amarronzadas, distribuídas de forma difusa pela face. Por conta daquela queixa na articulação do ombro direito, foi solicitado um estudo radiográfico dessa região que não obteve evidência de lesão vista ao raio-x. O médico assistente, com a persistência da dor, ele solicitou um exame de ultrassonografia da região do ombro. A primeira coisa que já chamava atenção, e que é muito incomum, é que a musculatura do deltoide ela se encontrava totalmente infiltrada, espessada, por um tecido anormal, e havia no Power Doppler um aumento de fluxo vascular no próprio ventre muscular. Isto é, existia uma miosite do deltoide nessa doente. Alguns outros achados, ela também tinha um comprometimento sinovial, porque apresentava uma bursite subdeltoide. Aqui a distensão da bolsa subdeltoide, o deltoide está aqui. Abaixo dele, então, você tem a bolsa, inclusive com aumento de fluxo vascular pelo Power Doppler também. Isto é, você tinha uma sinovite de grau pelo menos moderado a acentuado nessa região. Ela tinha um derrame articular. Isso aqui é um corte transversal na altura da cabeça longa do bíceps. Eu tenho o bíceps aqui. Isso aqui preto em volta distendido é a bainha sinovial do bíceps. Lembrar que essa bainha distende em duas situações, ou por processos de tendocinovite, isto é, inflamação primária da bainha, o que é muito comum, ou no caso dessa paciente, que deveria ser o mais provável, por derrame articular. Essa bainha sinovial, ela tem comunicação com a cavidade articular, e eventualmente quando você tem processos inflamatórios articulares do ombro, o líquido em excesso ele vai drenar para o interior também da bainha do bíceps. Então isso pode ser uma evidência, como é nesse caso, indireta de derrame articular e possivelmente sinovite. Outro dado interessante é que a doente apresentava, linfonodomegalias infraclaviculares. Eu não tenho as fotos aqui desse caso clínico, mas na região do pescoço ela também tinha vários linfonodos aumentados, em região supraclavicular. E o interessante é que esses linfonodos aumentados, eles têm uma ecogenicidade bastante reduzida, isto é, estão bem alterados e mostram sinais evidentes de hiperfluxo vascular. Então são verdadeiras adenites vistas pelo exame de ultrassonografia. Foi feita uma complementação com ressonância magnética do ombro também, e se verificou uma série de alterações muito interessantes. Aqui, um corte axial no nível da articulação acromioclavicular, em que eu noto aqui, nessa sequência T1 pré-contraste,
um aumento de partes moles. Noto também um aumento de intensidade, olha, da medular óssea, tanto da região da clavícula como da região do acrômio. Pós-contraste, esse é um T1 com saturação de gordura pós-gadolínio. Eu noto impregnação do meio de contraste aqui nas partes moles adjacentes da articulação acromioclavicular e também aqui na região da medular óssea, tanto da clavícula quanto do acrômio. Essa é uma sequência de densidade protônica com saturação de gordura axial no nível da articulação acromioclavicular, mostrando as alterações ósseas e também de aumento de partes moles que havia nessa paciente. Essa é uma sequência no plano coronal, oblíquo coronal. É um T1 pré-contraste e uma densidade protônica com saturação, mostrando aquelas áreas de edema ósseo. Notem que no T1 com saturação de gordura eu tenho essas áreas mais hipointensas aqui, de permeio à região da clavícula, e o aumento de volume com impregnação do meio de contraste, tanto nas partes moles adjacentes à articulação, como também na própria articulação. Então eu tenho comprometimento ósseo, eu tenho sinovite e tenho celulite adjacente a essas alterações que eu vejo na acromioclavicular. Na densidade protônica, mesma coisa, o edema de partes moles em torno aqui da região acromioclavicular e o comprometimento também do espaço sinovial dessa articulação. Essa é uma sequência no plano sagital, é um DP com saturação de gordura, e essa aqui é um T1 pós-injeção de gadolínio. Observem que eu tenho uma infiltração de partes moles importante, comprometimento também da região da bolsa, olha, acima aqui do plano do manguito rotador, e as alterações ósseas que já foram comentadas nas sequências anteriores. Isso aqui é um plano sagital da ressonância em T2. Observem que eu tenho diversas nodulações, olha, adjacentes à articulação do ombro, aqui próximas à região do peitoral. Nessa região aqui também, abaixo aqui do nível peitoral, tem outras nodulações, já se estendendo provavelmente para a região axilar, que compõem um quadro de linfonodomegalias em torno da articulação do ombro e em torno daquela região da clavícula. Então, todos esses sinais já sugerem um processo inflamatório, possivelmente infeccioso, corroborados pelos sinais alterados tanto na ultrassom quanto na ressonância magnética, principalmente no que se refere a uma sinovite acromioclavicular, com sinais de osteomielite também das interfaces apostas dessa articulação. Essa doente foi solicitada depois uma radiografia de tórax. Observem que eu tenho uma certa indefinição da trama broncovascular na parte mais central, associada também a linfonodomegalias hilares esquerda e direita aqui. Aparentemente, seios costofrênicos não tem nada, não tem derrame, portanto, e a periferia é mais ou menos preservada, né? O comprometimento é muito mais central aqui e de linfonodos também aumentados. A paciente fez uma tomografia de tórax. Interessante que ela tinha derrame sim, olha, derrame do lado esquerdo, do lado direito. Já nas janelas mediastinas eu vejo que tem linfonodomegalias mediastinais e também aqui em região axilar, olha, pelo menos à direita. E nas janelas de parênquima, observem que ela tem uma mistura de opacidades em vidro fosco, essas áreas menos densas, com consolidações peribroncovasculares, e isso predominando em região central. Então, no pulmão, ela tinha lesões de consolidação e opacidades em vidro fosco, mas linfonomegalias mediastinais
e derrame pleural bilateral. O aspecto aqui deve fazer pensar na possibilidade de uma doença inflamatória aguda ou subaguda, uma pneumonia, ou então uma doença fúngica, como é o caso aqui da paracoxomicose, porque se encontra associada a linfonodos aumentados no mediastino. Eventualmente você pode encontrar nódulos escavados associados a essas alterações inflamatórias, e numa fase mais avançada da doença, uma fase mais crônica, você tem já sinais de fibrose, com hiperexfoliação das bases, acompanhando essa fibrose que predomina nos terços mais superiores. Isso é uma característica da paracoxomicose. Bom, a forma clássica do paracoco, que é uma forma crônica, ela comete principalmente a região dos pulmões. Na fisiopatologia dessa doença, existe uma semelhança muito grande com os quadros de tuberculose e histoplasmose, porque o agente causador da doença ele é inalado e causa uma reação primária no parênquima do pulmão e também em linfonodos mediastinais. Em geral, o indivíduo imunocompetente ele consegue dar conta dessa agressão inicial, desse complexo primário, e aquilo fica quiescente no parênquima do pulmão, e eventualmente esse complexo ele pode se disseminar por via hematogênica para outros sítios, fígado, baço, etc., onde também se torna quiescente. Quando há uma alteração da imunidade, eventualmente você pode ter uma reativação desse processo inflamatório, granulomatoso, o que causa a doença clássica paracoxomicose pulmonar. No caso das formas osteoarticulares, elas são mais comuns na fase aguda ou subaguda da doença. A via de disseminação é uma via hematogênica e, em geral, você acomete principalmente adolescentes ou adultos jovens, e o comprometimento ósseo ele é muito mais encontrado em regiões de costelas, externo, escápulas, acrômio e clavícula, como foi o caso dessa paciente que nós descrevemos os achados anteriormente. As lesões ósseas são predominantemente osteolíticas, sem esclerose marginal e ou reação periosteal. No caso daquela doente, a lesão óssea era basicamente de edema importante da medular, associada a muita sinovite que ocorreu possivelmente por contiguidade da lesão óssea. Então ali você tinha um componente intenso de osteomielite, sinovite acromioclavicular e celulite periacromial e periclavicular. Tudo isso compondo um quadro, então, de uma paracoxomicose subaguda na sua forma osteoarticular.